E nós temos já um convidado aqui nessa edição especial do Jornal Jovem Pan. A gente transforma isso numa cobertura para falar mais sobre esse fato. Professor José Niemeyer, de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Tudo bem, professor? Boa noite, muito bem-vindo. Obrigado por nos atender. Tiago, eu que agradeço o convite. Um abraço ao Zé Maria, ao Cristiano. E um momento muito triste, não só da democracia norte-americana, mas também para o contexto internacional, um contexto já tão fluido, tão grave do ponto de vista do destino do sistema, e aí um atentado contra um candidato que, em campanha política, isso é muito grave e muito triste de observar. Claro, a gente estava, inclusive, né, professor, combinado de falar sobre a situação de Joe Biden nessa semana, o comício dele e também a coletiva desses últimos dias, mas, de qualquer forma, a gente agora discute esse outro lado da campanha. A campanha pode mudar, professor, totalmente de patamar a partir de agora. Felizmente, o candidato está bem, Donald Trump está bem. Isso muda o patamar, isso infelizmente pode ser, obviamente, explorado politicamente nessa campanha presidencial. Não temos ainda informações dos responsáveis, mas a informação é que nós temos que ele foi levado para um centro de atendimento. Ele está bem, ele teve esse ferimento na orelha, como é possível ver em inúmeras fotos que estão chegando por aqui. Professor. Tiago, a campanha de Donald Trump estava em ascensão, principalmente com a postura mais frágil do candidato Biden, tanto nos seus discursos como na maneira de se portar em público, nas gafes que deu com relação à troca de nomes, e principalmente pela confusão, vamos dizer assim, Tiago, dentro do Partido Democrata. Eu, inclusive, tenho uma ideia, uma tese, de que, na verdade, os partidos políticos nunca olham só a eleição de agora, eles sempre olham a outra eleição. Então, a burocracia do Partido Democrata já está olhando, na minha visão, a gente pode discutir isso, a campanha eleitoral de 28. Então, já se pensa em substituir Biden por um outro candidato para testar grupos políticos dentro do Partido Democrata, testar esse ou aquele candidato, não visando agora, que agora Trump parece estar numa posição mais favorecida, e sim já visando 28. Essa é uma tese que eu tenho defendido em algumas falas que faço no IBMEC e também na mídia. E, então, a situação de Trump já era uma situação mais confortável nos últimos dias. Com este atentado, precisamos entender se é um atentado de como a gente costuma chamar em estudos estratégicos, de um lobo solitário ou de uma organização mais complexa contra a candidatura Trump, ficando comprovado este tipo de ação violenta, né? E parece que está comprovado, ele inclusive se machucou. Isso deve fazer com que, principalmente, o eleitorado da classe média norte-americana e mais conservadora apoie ainda mais a candidatura Trump, entendendo que este atentado foi contra um projeto específico que Donald Trump representa e pode fazer com que ele, nessa posição de vítima, ganhe mais peso eleitoral para 5 de novembro, sim. Professor, aqui nós temos uma informação, enquanto a gente vai conversando, né, vão chegando outras informações dizendo que existe a possibilidade de uma pessoa ter morrido durante esse ataque. Não sabemos ainda se é uma pessoa que fazia parte da equipe de campanha de Donald Trump, até mesmo um eleitor, né, um correligionário que estivesse lá, mas de qualquer forma há uma mobilização já de autoridades criticando, obviamente, a violência política, né? O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Schumer, afirma que está horrorizado com esse incidente no comício de Donald Trump, mas aliviado pelo ex-presidente estar seguro, declaração que vem pelas redes sociais. Professor, eu vou chamar os nossos comentaristas que estão conosco também, o Cristiano Vilela e o José Maria Trindade, e o Vilela faz a próxima pergunta dessa nossa conversa aqui. Vilela. Professor, boa noite, satisfação falar com o senhor. Professor, bom, estamos diante de uma situação que está acontecendo agora, nesse momento, e a repercussão que esse fato vai trazer para o processo eleitoral, ele vai aos poucos sendo compreendido. Falar um pouco sobre a questão de Joe Biden, que nos últimos dias
teve essas diversas escorregadas e passou a haver um questionamento bastante significativo sobre a sua continuidade ou não no processo eleitoral. O senhor agora colocou que a previsão, a análise é feita não pelos partidos democrata e republicano, não pensando apenas nessa eleição, mas olhando para frente, já pensando inclusive na próxima eleição. O fato de hoje Joe Biden estar demonstrando toda essa dificuldade não demonstra que talvez o Partido Democrata tenha de alguma forma cochilado ou de alguma forma não dado a atenção devida a uma certa debilidade do ponto de vista de saúde do atual presidente americano? Oi, Vilela, como vai você? Um abraço a você e parabenizei ainda a Jovem Pan por estar fazendo a cobertura no momento certo, né? Isso é muito importante ficar claro, os assinantes da Jovem Pan ficarem muito orgulhosos, porque a Jovem Pan conseguiu entrar no momento específico da ação violenta contra Donald Trump. Olha, eu não acho que apenas o Partido Democrata se enganou, né? Talvez não tenha mensurado como estava o estado de saúde ou de alguma maneira não houve alguma liderança ou um grupo de líderes dentro do partido que antes de Biden se colocar como candidato à reeleição, se posicionaram, né? Eu acho que devem ter ocorrido muitos enganos, né? Não só com relação à figura de Joe Biden, mas também com relação à possibilidade de não se pensar numa candidatura alternativa, mas no momento anterior, porque agora, Vilela, é muito difícil. É muito difícil porque 5 de novembro está muito próximo. Então, eu tenho a impressão que foi um erro não só do partido, mas também dos apoiadores. Talvez o eleitorado democrata deveria antes, a partir dos seus representantes nas muitas cidades norte-americanas, terem se posicionado junto ao partido. O próprio Biden, eu acho que a gente também tem que colocar a responsabilidade do candidato. O próprio Biden deveria ter conversado mais com seus conselheiros, se mostrado mais, talvez tenha ficado muito fechado como candidato consigo próprio, né? na sua própria perspectiva. Ele deveria ter conversado mais. Os membros do governo, né, poderiam ter se aproximado, buscado uma alternativa. Agora, ele é o presidente eleito, está governando e tem direito a ser candidato à reeleição. E geralmente o político, já que nós estamos falando aqui de conceitos da ciência política, o objetivo do político é a reeleição. Quando há o procedimento institucional da reeleição, é a reeleição. Como é o objetivo do deputado se reeleger, do senador se reeleger, do governador se reeleger, do prefeito se reeleger? O político olha sempre a reeleição. Ele quer a manutenção, a sua posição no poder, a manutenção da sua posição no poder, até porque o político tem um olhar também sempre daquela questão, o primeiro mandato nunca é suficiente, então é importante pelo menos 2 mandatos. No caso dos Estados Unidos, até 2 mandatos. Então, mas você tem razão, Vilela. Eu acho que faltou planejamento estratégico na campanha. Faltou planejamento estratégico. E na campanha de Trump, você percebe o planejamento estratégico, né? Ele está com uma outra estampa, está mais saudável, está se posicionando de cada vez de maneira mais forte. Ele tenta uma conversa, às vezes, um pouco mais ao centro, mesmo que seja a centro-direita, mas ele busca uma conversa. Ele está ouvindo mais nos debates, ele está tentando dialogar de alguma maneira sobre alguns temas. Ele continua um radical em algumas posições, mas ele me parece que ele mudou um pouco a retórica com relação a isso. Então, se você me perguntar onde houve mais planejamento estratégico, foi na campanha de Trump. Na campanha de Biden, como você bem colocou, faltou planejamento estratégico, que no caso era ter um pouco mais de transparência com relação à posição e à condição, não só física, mas a condição também de vontade com relação à candidatura a Biden, à reeleição. O professor, o Zé Maria Trindade faz mais uma pergunta para o senhor nessa nossa cobertura, acompanhando os desdobramentos desse atentado sofrido pelo ex-presidente americano Donald Trump durante um comício na Pensilvânia. José Maria Trindade. Pois é, professor, muito boa noite. Eu tenho dito aqui sobre essa história do mandato, né, que, na verdade, o Brasil tem um mandato de 8 anos, né, para o governador, prefeito e presidente da República. E ali, no meio do mandato, tem uma consulta para ver se ele continua ou não. O candidato tem que se manter candidato, o governador, prefeito e presidente tem que se manter candidato, senão o governo dele é diminuído, fica menor, os secretários ficam brigando entre eles para ser o sucessor, enfim, é assim mesmo como o senhor disse.
Mas voltando a esse atentado terrível contra o candidato Donald Trump, tradicionalmente esse tipo de evento muda uma campanha política, né? Mortes trágicas, nós temos vários exemplos aqui no Brasil, atentados, e há casos, inclusive, de atentados falsos, né? Qual é o motivo e o porquê de eventos assim, como, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou então candidato, né? Ali ficou claro que houve uma mudança na trajetória da campanha política depois da facada. Qual é o motivo, o porquê desses eventos incidirem tanto ali na decisão de voto do eleitor? Porque o candidato sofre um atentado, Zé Maria, um abraço a você, é um prazer falar com você, ele fica como uma vítima, é uma vítima, e ao estar vitimado e estar na frente das pesquisas, Trump está na frente de algumas pesquisas, né, ele acaba ganhando mais adeptos, mais apoio. Por exemplo, vamos pensar o setor daqueles do eleitorado mais ligado aos independentes, um eleitor mais conservador, de centro-direita, mais ligado aos independentes, só esse setor do espectro da política norte-americana, com toda certeza agora vai perceber que Trump tem mais condições de ganhar espaço na campanha, porque foi atacado. Se ele foi atacado, é porque está incomodando algum setor. E aí até um atentado contra Trump com relação a isso. Mas por que está incomodando algum setor ou algum indivíduo específico? Porque se foi um indivíduo, geralmente alguém desequilibrado, né, aí já é um caso mais específico. Mas imagino que tenha sido isso. Mas muitas vezes é um atentado, Zé Maria, contra uma agenda, né? Contra uma agenda específica, alguma política pública específica. Isso pode fazer com que grupos que apoiem essa política pública, ou políticas públicas mais ligadas a esse candidato, fiquem mais afeitos, com mais vontade de apoiar essa candidatura até o dia da eleição. Então, a gente precisa entender se... eu não tenho informação, não sei se vocês têm, se o autor do atentado foi capturado, para entender se é um desequilibrado ou se há alguma... deve ser alguém muito... Não imagino que tenha sido algo orquestrado por um grupo político, é o que eu imagino por enquanto. Me parece que foi algo de um lobo solitário, como eu disse. Mas precisa ver o que esse indivíduo, esse sujeito vai dizer. Se ele começar a dizer que fez o atentado, cometeu esse atentado porque Trump defende tais e tais políticas públicas, se eleito, né, tais agendas, né, isso vai pesar muito na campanha com relação àqueles que também apoiam essas políticas públicas e estavam aguardando para definir seu voto. Vamos imaginar um eleitor mais de centro. Então, com toda certeza, Trindade, posso te dizer com toda certeza, isso vai impactar na campanha política, até porque as mídias sociais estão buscando, os canais de comunicação estão buscando esses eventos e conseguem, como vocês fizeram aqui na Jovem Pan, no minuto que ocorreu, muito próximo do tempo. Então, está tudo muito hoje divulgado. Então, isso tem impacto, sim, na cabeça de cada eleitor e impacto também nos grupos de eleitores que representam estas ou aquelas políticas públicas. Pois é, professor Niemeyer, nós não temos ainda a informação oficial, né, se a pessoa que promoveu esse atentado já foi presa, se é um lobo solitário, como o senhor falou,